Teve uma pergunta interessante aqui de uma pessoa que sofreu um acidente e cortou toda uma parte da pele com o lábio junto. Houve uma secção. Uma secção. Existe uma cicatrização normal? É a preocupação da pessoa, ela não me fala. Deve ser uma cicatriz recente do seu espectador, e ela deve estar preocupada com o aspecto inicial da cicatriz. Exato. Então o que tem que ser dito é o seguinte: toda cicatriz tem vários períodos para evoluir. A cicatriz nos primeiros 3 meses ela prolifera, ela fica mais grossa, mais vermelha, mais dura, chega a coçar, que deve ser o estágio que ela está, porque desespera a pessoa, parece que vai ficar muito feio. E normalmente não é isso que acontece. Tem que se esperar no mínimo 6 meses, quando a cicatriz começa a maciar e clarear, para fazer uma avaliação de que se vale a pena ou não mexer naquilo. Sempre há o que fazer em termos de cicatrar, mas precisa avaliar se vale a pena, porque depois de 6 meses, talvez 1 ano, a própria paciente diga: não, mas ficou tão bom que eu não preciso mexer mais. Desespera sim é o início. Talvez ela tenha sido atendida só num pronto-socorro e não teve a opinião de um cirurgião plástico, poderia facilmente dizer para ela: fica tranquila que isso daí é uma coisa que ainda vai melhorar, sem precisar mexer. E no tempo certo vai ver se precisa mexer, a gente pode melhorar também. O cirurgião plástico, ele trabalha num PS, por exemplo? Não dá plantão em PS, mas fica à distância como retaguarda. Fiz muito isso. E problema de queimadura? A cicatriz de queimadura é muito feia. Todas as cicatrizes de queimadura, que são cicatrizes que ficam muito tempo para fechar, elas fazem aquela cicatriz hipertrofiada. As cicatrizes só feias são ruins, claro, mas não é o pior problema. O pior problema são as cicatrizes em dobras, pescoço, dobra do braço, que limitam o movimento. Essas cicatrizes são péssimas, precisa haver um tratamento sobre aquilo. Usa-se muito malhas compressivas, não tem remédio melhor do que as malhas compressivas durante anos, para conseguir uma melhora dessas cicatrizes, mas é sempre uma cicatriz muito feia. E o cirurgião plástico conserta isso, conserta entre aspas? Sim, o tratamento todo passa pelo cirurgião plástico. Tanto o tratamento clínico, como estou lhe dizendo, com cremes hidratantes, a malha, como depois as correções cirúrgicas, sempre passa pelo cirurgião plástico, que é quem está habilitado a fazer isso. E com relação aqui, isso aqui é uma pergunta típica de menina, de mocinha. Sim. Os lábios finos demais ou então os lábios carnudos demais? Uma quer ter o lábio carnudo, outra quer ter o lábio menos carnudo. São características pessoais que elas deveriam aceitar como características próprias, não é? Elas não é essa preocupação delas que vai acrescentar alguns centímetros a ela, vai mudar a característica dos olhos ou dos cabelos. Então a pessoa tem que se aceitar como ela é. Os lábios finos ou mais carnudos, enfim, isso tem uma carga genética, né? Numa menina, como você disse, não vejo, a não ser grandes desproporções, não vejo por que operar. Em havendo uma grande proporção do lábio, você consegue minimizar esse tamanho? Sim, existe uma condição, existem 2 na verdade que me lembro aqui agora, de lábio superior. Existe um sorriso duplo, que a pessoa sorri e faz um sorriso duplo. Isso é corrigido cirurgicamente, é fácil e há uma impressão muito ruim, depois isso melhora milagrosamente. E os lábios muito cheios, muita diferença entre um e outro, pode se reduzir sem grande problema para o paciente. Sim, isso é possível. E com relação ao formato dos olhos, deformado devido a um acidente automobilístico, teve um comprometimento muscular. Só que isso a gente vai falar sobre isso logo após os comerciais. E nós estamos batendo um papo com o Dr. Jacinto Sanches. Eu estou tirando a barriga da miséria aqui com relação à cirurgia plástica. Com relação a esse formato dos olhos, que eu perguntei no bloco anterior, que foi deformado por um acidente automobilístico, e houve uma lesão na pálpebra, na parte muscular, realmente, da pálpebra. Pode ver. Consegue-se minimizar? Com toda certeza. Essas lesões de pálpebra são, inclusive, casos que você deve atuar precocemente, porque se a função primeira da pálpebra, que é a proteção do olho e a hidratação da córnea, se isso não for visto precocemente, você perde o olho.
Sim. Então é algo que precisa ser resolvido o quanto antes. Há como fazer, claro que eu não sei o que aconteceu, mas sem movimentar ou com a pálpebra com o olho aberto ou coisa assim, a pessoa não pode ficar. Não pode ficar. A recuperação da movimentação. É possível. Ele pode ter seccionado, está com uma dificuldade de elevar a pálpebra superior, você pode encurtar o músculo, tem o que fazer, precisa ser avaliado. Mas o que não pode é uma deformidade de pálpebra esperar, porque algo mais sério pode estar acontecendo com o teu olho. E ao você descobrir isso, você tarda demais. Essa pergunta aqui, ela vem mais ou menos de carona com os lábios finos demais e carnudos demais. E os seios pequenos demais e grandes demais? São duas queixas comuns. Né? As pessoas que têm o seio muito pequeno realmente se sentem mal, as mulheres, né? Se sentem mal, se sentem menos femininas. E a cirurgia é fantástica porque devolve a elas esse senso de feminilidade, ela fica muito mais confiante em si própria e no seu corpo. O seio muito grande traz para a mulher que os tem uma sensação de infelicidade por não poder usar a roupa que gostaria, ela assume uma postura inadequada para tentar ocultar aquilo que ela acha muito protuberante, e às vezes é tão grande que já traz problemas físicos na coluna, nos ombros e tal. São duas situações, dois lados da mesma moeda que devem ser corrigidos. A pessoa que faça um aumento de seio com um implante de prótese de silicone, ela não perde a sensibilidade? Nenhuma. A cirurgia da prótese de mama, na verdade, não toca realmente na mama, ela não desfaz a anatomia, a arquitetura da mama. Então ela estira um pouco a mama, mas a gente trabalha por baixo da mama. A mama está ligada à pele através do mamilo, etc. Então a sensibilidade, a capacidade de amamentação futura, tudo permanece como dantes. E essa pergunta aqui é de uns pais preocupados com a filha. A partir de que idade é recomendada uma cirurgia no rosto? Não importa para quê. Ou para mexer em lábio, ou para mexer em orelha, ou para mexer em pálpebra. A partir de que idade é recomendado? É difícil dizer dessa forma. Para cada área tem uma regra, um mínimo. Como eu havia dito para você agora no início, eles devem ter alguma coisa que a garota tem que eles não querem dizer exatamente o que é. Mas, por exemplo, a orelha você não pode mexer antes dos 7 anos de idade. Mesmo uma moça que tenha nariz muito grande, etc., você não pode pensar em fazer uma rinoplastia antes dos 15 anos de idade, 16 anos, porque isso pode parar o desenvolvimento da face. Qualquer outra cirurgia no rosto pode ser na superfície da pele, pode ser feita a qualquer idade, desde que a necessidade exista. Por exemplo, não é porque tem 8, 10, 12, 15 anos que essa cirurgia da pálpebra que você me citou anteriormente, que está prejudicando o olho, não possa ser feita. Tem que ser feita. Sim. Não tem idade para isso. Bom, eu tenho um monte de perguntas mais aqui, a gente está quase terminando o programa passou voando. Pois é. Essa eu achei muito interessante. Existe alguma cirurgia reparadora ou reconstrutora dos órgãos genitais? Isso aqui foi uma pessoa que passou por um acidente de carro, houve de ferros, inclusive, e o ferro acabou maculando Sim. A anatomia da genitália. Sim, existem para os homens e para as mulheres reconstrução de pênis, reconstrução de bolso escrotal, gônadas. Para os homens existe uma gama grande. Para as mulheres não é feita a nossa especialidade. A não ser ali a vulva, os lábios, o resto é com o ginecologista. Acho difícil também haver uma deformidade. Existem casos que nós operamos, sim, que são encaminhados pelo ginecologista, é a genesia de vagina e de vulva. A pessoa não tem a vulva, ou às vezes tem a vulva, mas não tem a vagina. Nós fazemos uma neovagina na paciente.
Isso é feito pelo cirurgião plástico. Agora, a deformidade por acidente deve ser homem, então, né? Mas há como tratar essas deformidades penianas, escrotais, de gônadas, com cirurgia. Tem próteses para isso, prótese gônada, prótese peniana. Eu tenho mais um monte de perguntas aqui, agora a última mesmo, com relação à tatuagem. A pessoa que faz a tatuagem acaba se tatuando toda e se arrepende. É possível removê-las? Depende do lugar onde ela está. Existem formas, diversas formas, dependendo do desenho dela. Muitas vezes você consegue ressecar é tirar com o bisturi esse pedaço de pele e deixar uma cicatriz agradável, uma cicatriz escondida. Mas vai ficar na região inguinal. Não, eu posso deixar uma cicatriz escondida. Outras vezes eu posso deixar uma cicatriz muito ruim. Cicatrizes aqui na região deltoide. Outras vezes é impossível de tirar cirurgicamente. Então você vai amenizar com lixamento, você vai amenizar com laser, mas é complicado. Principalmente quando a tatuagem é feita de modo não artístico, artesanal, ela tem diversas alturas, é complicadíssimo resolver. Por isso pense bem antes de fazer a sua tatuagem. Doutor Jacinto, muito obrigado. Antes da gente terminar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor nos desse o seu endereço da sua clínica. Estamos ali na Rua Brás de Pina, número 360. Telefone? 4727-1661. 4727. Existe algum e-mail? Sim. atendimento@dayclinic.med.br. Se você quiser mandar uma pergunta para que eu faça, posteriormente posso fazer aí no consultório, depois eu respondo aqui no ar, pode mandar e-mail para claudioori@yahoo.com.br, por enquanto que a gente está refazendo o nosso site. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, muito obrigado, doutor Jacinto. Prazer. Foi todo meu. Semana que vem tem mais.